Existem coisas sem as quais não conseguimos sobreviver. Precisamos de água, de alimentos, de abrigo contra a chuva e o frio, o excesso de sol e de muitas outras coisas. Podemos chamar todas essas coisas sem as quais não conseguimos sobreviver de necessidades. Existem outras coisas que não são necessárias para a nossa sobrevivência, mas são importantes para tornar nossas vidas melhores e ajudar a que a nossa vida tenha mais motivação, alegria, sentido. As coisas e conquistas que não são necessárias, mas que são importantes para nós e queremos ter, podemos chamar de desejos. Boa parte da vida humana gira em torno da nossa busca de satisfazer nossas necessidades e desejos. Algumas são universais, comuns a todos os seres humanos, outras são específicas, ou seja, diferem de pessoas para pessoa. Algumas coisas necessárias ou desejáveis não podem ser compradas. Por exemplo, posso comprar livros, mas se não lê-los, não vou absorver os conhecimentos que eles contêm. Posso comprar uma bicicleta ou pagar uma academia, mas se eu não me exercitar, não vou conseguir manter meu corpo em forma, não importe quanto eu gaste. Mas várias outras coisas necessárias ou desejáveis podem ser compradas e vendidas. Todas as coisas que suprem uma necessidade ou desejo e podem ser compradas e vendidas possuem valor econômico. Várias pessoas com diferentes especialidades estão continuamente transformando coisas para que os desejos e necessidades de outras pessoas possam ser atendidos. São inúmeras atividades diferentes. A mineração, por exemplo, extrai do solo minerais que serão base para diversos outros produtos. A produção industrial transforma materiais e produz objetos que utilizamos no dia a dia. A agricultura produz alimentos para a nossa sobrevivência. A indústria de entretenimento nos traz alegria e diversão. Precisamos da indústria civil para a construção de nossas casas, ruas e infraestrutura de vida. A indústria de educação nos traz conhecimento. Transformar coisas para atender melhor aos desejos e às necessidades de outras pessoas é geração de valor. Nossa civilização precisa estar continuamente gerando valor, pois boa parte desse valor é continuamente perdido. Por exemplo, o valor de um alimento deixa de existir no momento que eu o consumo. Além disso, as coisas sofrem o efeito do tempo e do desgaste. Podemos sofrer acidentes, existem desastres naturais. As coisas que nós suprem nossas necessidades e desejos podem ser roubadas ou furtadas. Todas essas situações são exemplos da destruição de valor. Muitas vezes o valor gerado não chega imediatamente às pessoas que irão se beneficiar dele. Os produtos gerados na agricultura ou na produção industrial, por exemplo, precisam ser transportados. Vários produtos são vendidos em lojas físicas ou virtuais. E algumas entregas de valor acontecem em conjunto com diversos tipos de serviço. Veja o restaurante, por exemplo, que oferece além do alimento, a sua preparação e um ambiente agradável. Garantir que o valor gerado chegue à pessoa que irá se beneficiar dele é a entrega de valor. Para fechar o ciclo, existe mais uma etapa que vai demonstrar se ao final houve um aumento real de valor durante o processo. Durante o processo de geração e entrega de valor existem gastos. Espera-se que ao final o valor entregue seja maior que o valor gasto. Quando isso acontece, é possível extrair uma parte desse valor adicional, que é a remuneração do empreendimento. Esse valor vai ter que ser suficiente para cumprir todos os acordos e contratos que foram feitos sobre como cada pessoa que participou da geração de valor vai ser remunerada. Os funcionários vão receber o combinado, os fornecedores e os investidores também.
Até o governo, mesmo quando não participa da geração de valor, também recebe uma parte. Quando todos os envolvidos receberam sua parte, todos os contratos foram cumpridos, se sobrar algo, este valor é do empreendedor. É a recompensa dele pelo risco que correu e pelo fato de ser o principal responsável e responsabilizado, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso de todo empreendimento. Todas as pessoas que foram remuneradas pelo valor que geraram podem, então, comprar e consumir o valor que elas ou outras pessoas geraram, podendo também investir uma parte dele para gerarem e entregarem mais valor. A riqueza econômica de uma civilização se deve à quantidade e à qualidade de valor econômico que a sua sociedade gera continuamente. Quanto mais as pessoas se dedicam a gerar valor e suprir as necessidades e desejos das outras pessoas, mais rica se torna a civilização.